Olá, bem-vindos a mais um podcast Professor Campeão. No caso, professora campeã. Então, eu tô aqui com a Gabriela e a gente vai conversar um pouco sobre a história dela, sobre competições, sobre robótica de maneira geral, ok? Então, Gabriela, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é você se apresentar, falar qual é o seu nome, o que que você faz dentro da robótica, seja se você é técnica, mentora, professora de robótica e de onde você está falando. Então, eu sou a Gabriela, professora de robótica. Eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro, mas eu trabalho numa escola que fica em outra cidade, cidade vizinha aqui perto, que é em Resende. E lá eu sou técnica, junto com outro professor, que a gente trabalha junto. Então, junto com as aulas, dividimos essas aulas, nós dois, mas na maioria das vezes dos torneios eu que fico mais com os alunos. Entendi. E quais torneios que você participa? No ano passado, nós participamos do TJR. Eu cheguei na escola no meio do ano, então eles já tinham participado da FLL. Então, cheguei logo depois da FLL, aí veio o TBR, eu cheguei no TBR, e o TJR que nós participamos e o ITR. Aí agora Ah, sim. já estamos nos preparando para a FLL agora, que vai ser esse ano. É. Então, ok. Mais pra frente a gente vai falar sobre as competições. A segunda pergunta é como que você me conheceu? Eu sou muito curioso porque acaba que cada um me conhece de uma maneira diferente e cada um tem uma maneira de falar como é que me conhece. Como a gente sempre está procurando alguma coisa de robótica, sempre aparece propaganda. Não sei como, mas sempre vem alguma propaganda. Então veio você de propaganda no Instagram. Aí eu achei interessante. Aí eu vi que você tinha um canal no YouTube. Na mesma hora eu já entrei no YouTube e fui vendo as suas aulas. Falei assim, gente, eu preciso desse curso. Porque a maioria das coisas que a gente vê de robótica é inglês. Então, para mim, o inglês ainda é um desafio. Como que eu ia aprender programação em inglês, montagem em inglês, tudo em inglês? Não tinha nada em português. Aí, graças a Deus, você apareceu na propaganda lá do Instagram. Você lembra qual foi a propaganda? Eu não me lembro de qual foi a propaganda, eu só sei que na hora que eu vi que era de robótica, eu já cliquei. Eu acho que eu nem terminei de ver o anúncio, eu só vi que era robótica e já entrei. Ah, mas que bom. Pelo menos estou sabendo que os alunos estão funcionando. Tá chegando para quem tem que chegar. É, E, e isso sobre a questão do conteúdo em inglês, isso é muito curioso. Porque eu lembro quando eu competia, isso há uns 6 anos atrás, ele vai ter uns 14, 15 anos. Eu lembro que eu via muitos vídeos em inglês, eu sabia um pouco de inglês, então eu conseguia ver, mas uma coisa que me frustrava muito é que eles não explicavam tintim por tintim do que eles faziam. Eles apenas mostravam. Então eram normalmente vídeos rápidos, de 1 minuto, 2 minutos. Eu lembro que tinha um que era um seguidor de linha. Um seguidor de linha não. Era uma programação de linear na linha, que hoje eu chamo de linear na linha. Lá eles eu não lembro como é que eles chamavam. E era um robôzinho simples. Ele ia na diagonal, via a linha, depois virava e ficava perfeito. Era 1 minuto de vídeo. Ele só mostrava como é que funcionava a programação. Eu acho que eu vi aquele vídeo umas 1000 vezes. Eu devo ter dado 1000 visualizações para aquele canal. E tinha outro também, de NXT, que era seguidor de linha. E eu já tava com F3, mas eu ficava escutando, porque era a única coisa que tinha. Então era um vídeo de meia hora, eu acho que esse é um dos únicos vídeos de meia hora que eu vi lá fora. E eu fiquei assistindo, vi acho que também mais de 1000 vezes pra conseguir absorver tudo. E eu aplicar no FV3. E acho que talvez esse seja até um motivo de eu fazer vídeos longos. Uma insatisfação pessoal de falar, caramba, a pessoa não ensina tudo. Pô, então eu uhum. vou fazer um vídeo que vai falar do início, meio e fim do que eu tô fazendo. Seja programação, seja construção. Isso é verdade. E a maioria que você viu, provavelmente eu devo ter visto também alguns. Aí eu fico assim, mas como é que ele fez isso? Não tem realmente a explicação necessária que a gente precisa, né? E os seus vídeos, todos eles explicam ali, mesmo sendo longo, não parece que é longo, que vai montando, você vai intertendo ali e parece que acaba rapidinho. Legal. E já participou de algum evento gratuito meu? Jornada da Robótica, Semana da Robótica? Já nesse último que você fez no final do ano, aí eu participei dele, coloquei meus alunos para participar também, inclusive uma aluna adquiriu o seu curso, Ah, verdade, lembro. e você
colocou agora do Spike. Como eu já tinha os outros, aí eu agora comprei o do Spike. Legal. E o que você acha que ajudou você no evento gratuito? Sei lá, que te chamou a atenção? Olha, como eu disse para você, você é um excelente professor. Graças a Deus que você descobriu que gosta de ensinar, porque senão a gente estaria perdido com essas coisas de robótica, porque não é uma coisa muito simples. Então, o modo como você explicou, né, dentro da jornada da robótica, disse para a gente querer continuar mais, né? Falei assim, meu Deus, vai acabar e eu quero continuar vendo o vídeo, né? Aí, isso que fez eu querer continuar vendo os seus vídeos e adquirir o curso. Eu acho que quando eu comprei o seu curso, já tinha até acabado. Eu mandei mensagem para você no Instagram. Eu falei, eu preciso desse curso. Quando que você vai abrir? Não sei. Eu Aí, acho que você comprou antes mesmo, né? Eu fazia a jornada robótica, esse último. Acho que foi um pouquinho antes. foi um pouco bem antes ainda. Acho que foi uns 2 meses antes, se É, não me engano. se eu não me engano, eu tinha acabado de fazer um outro evento. Acho que foi. ah, eu acho que foi o mapa da robótica. Eu fiz o mapa da robótica, aí umas 3 semanas depois que eu já tinha feito o evento, que você me mandou mensagem. Já tinha passado. É. Eu falei, nossa, Foi por perdi. quase, por pouquinho você não viu o evento. É, Então, beleza. E teve alguma coisa que te impediu de comprar os cursos? Seja preço, seja tempo para você fazer o curso, alguma coisa assim? financeiro, não. Eu estava dentro dos preços de vários cursos. Então, eu pagaria novamente, porque eu acho que eu nem fico mais sem o seu curso, tá? Porque eu sei que vai estar lá para quando eu tiver dúvida eu olhar. Mas o que é difícil para mim é horário, porque como eu trabalho na escola, então tem que. E eu trabalho em outra cidade, então eu acabo saindo 2 horas antes de casa e chego 2 horas depois de já ter saído lá. Então já chego cansada. Então, ver as aulas todas em seguida é um pouco complicado. Isso que é um pouquinho difícil para mim. Mas aí o que eu faço? Vou direto na aula que eu preciso. Eu olho o tema lá, falei, é esse aqui que eu preciso. Então, já vou assistindo as aulas que eu preciso. Aqui, igual aquela aula do P&D, nunca tinha ouvido falar de P&D na minha vida. Eu falei, gente, o que é isso? Igual, eu acho que eu fui pedir uma dica para você falou, faz o P&D. Eu, que é isso? Quando eu vi a aula, eu tive que assistir várias vezes para entender o que era o P&D. E não consegui, como eu precisava de uma coisa rápida, eu não consegui explicar para os alunos. O que eu fiz? Assiste a aula aqui do Eduardo, gente. Assiste, que ele vai explicar para vocês como que funciona o P&D. E vocês conseguiram fazer um P&D ou não? Ah, Conseguimos que bom. fazer. Um dos torneios que nós participamos era até o Viagem ao Centro da Terra, o regional. O negócio não deu certo de jeito nenhum. Chegava a um certo ponto, o seguidor de linha, no caso, ele estava seguindo o preto. Por causa da luz, ele chegava num certo ponto ali, ele girava, começava a girar, girar, girar. Eu falei, o que está acontecendo? Não ganhamos. Aí fomos fazer pelo P&D. Aí foi bonitinho para Ah, que chegar até o bom. final. Que bom. E isso do tempo é uma coisa realmente muito complicada. Por exemplo, agora tô estagiando, então eu estagio de 8 até 14 horas, aí até a faculdade, tem os vídeos aqui pro canal, então cada vez meu estudar tá ficando mais complicado. Então, e eu É também recebo verdade. muitas mensagens de professores também com essa dificuldade, porque acabam trabalhando, né, de manhã, de tarde, e aí o tempinho ali que eles têm é realmente de noite, que também, Isso. pô, tem que meio que conciliar, né, um tempo de lazer ali, de você dar uma respirada, porque você ficou trabalhando o dia inteiro. Quando E chega perto de torneio, aí eu já tô aqui em casa, tô fazendo as coisas, meu marido olha e fala assim, já sei que você não vai dormir agora, né? Aí enquanto eu não resolvo, eu não vou dormir. Então eu acabo indo dormir tarde para tentar entender o que tem que fazer lá no torneio. é, isso é complicado. E eu recebo muitas mensagens de alunos meus, professores também, que acabam tendo isso. Aí é muito comum o professor falar, olha, eu não estou fazendo sequencial, mas estou indo para Uhum. aquelas aulas que eu mais preciso. E eu acho que isso faz parte. Eu acho que quem tem tempo para seguir tintim por tintim, ótimo, vai conseguir absorver muito mais. Mas realmente tem uma questão de tempo que é limitada. E aí acaba vendo o vídeo mais
o vídeo ali que chama mais atenção, que é aprender tal coisa, P&D, aí vê lá P&D, que é aprender sobre questão de aceleração, ver aceleração, como fazer armadura do robô, ver lá a armadura. E aí também, claro, eu tô disponível, e aí a pessoa fala, olha, Brígida, eu tive dificuldade em tal aula. Então acaba, tem vezes, por exemplo, se a pessoa chegasse com dificuldade em P&D pra mim, muito provavelmente eu ia falar pra ela ver o vídeo anterior, que é o vídeo de Silos de linha básico, para ela ver o início ali do básico, para já ter um pouco de prática e depois ir para o P&D. Então acho também isso faz parte até do processo de aprendizado. É verdade. E, bom, por que você decidiu confiar em mim? Por que você decidiu confiar nos cursos? Primeiro, porque a gente não encontra outros cursos de robótica. E quando eu vi as suas aulas, eu falei, gente, um menino mais novo do que eu e tem uma experiência muito maior do que a minha. E assim, a gente aprende muito com os alunos. Quando eu cheguei lá na escola, eu descobri que eu tinha que dar aula para o ensino médio também. Falei, nossa, tô perdida, como é que eu dou aula para o ensino médio? Mas, graças a Deus, foi super tranquilo. Eu aprendi muito com eles, com os alunos, porque quando eu trabalhava com a robótica, era com o Arduino. Quando eu fui para essa escola, não era o Arduino, era o Lego. Então, eu tive que aprender totalmente tudo do zero. Então, eu já fui nos alunos maiores do ensino médio para me ajudar a entender o Lego. Então, quando eu vi o seu curso, eu falei assim: é ele mesmo que vai me ensinar. Coitado, vou perturbar ele aqui no Instagram para ele me ajudar. Então, assim, vocês que são mais novos, né, igual você está desde pequeno praticamente, né, dentro da robótica, então você já sabe muita coisa da robótica. Com certeza, você tem cara de que ficava o dia inteiro mexendo com isso. E isso é muito engraçado. Eu comecei na robótica, acho que se não me engano, com 11 anos. Foi em 2011, 2012. E aí começou com uma atividade extracurricular do colégio, que eles tinham acabado de lançar. Eles lançaram esse ano. E aí eu vi lá um robozinho de NXT. Aquilo me chamou a atenção e eu falei, cara, eu acho que eu vou gostar disso. E aí eu me inscrevi nessa atividade extracurricular e não parei mais. Fiquei fazendo, aí entrei na equipe de robótica do colégio, aí eu ficava assim 6 horas por dia lá. Eu ficava terminava o colégio meio-dia e 40, eu entrava às 6 horas, terminava meio-dia e 40, eu almoçava, ficava ali de 1h30 até mais 7 horas, de segunda a sexta. E o mais louco é você ficar ali de 1h30 até 6, 7 e sair com um sorriso no rosto. Eu saía com um sorriso no rosto. Então isso que é muito legal. Você acaba que não é uma parada cansativa. E aí, em vez de, sei lá, eu chegar em casa, dormir, jogar videogame, fazer qualquer outra coisa assim que a princípio não me daria um benefício ali acadêmico, intelectual, eu preferia ficar fazendo os robôs. Porque eu sabia que se eu fosse para casa, eu não ia ficar estudando 6 horas. Eu não ia ficar, eu não tenho esse nível de cuidado com os estudos, quem dera. Mas eu não tenho. Então era alguma coisa positiva para mim. Em vez de dormir e ficar jogando videogame, eu ficava ali na robótica. Ficava aprendendo a construir, montar. E eu acho que isso é a realidade de muitos competidores, que acabam ficando ali um tempinho e encontram na robótica uma maneira de se desenvolver e praticar a sua criatividade. Então, em vez de você se divertir com um videogame, com um brinquedo, qualquer outra coisa, você acaba ali jogando, mexendo na robótica, que não deixa de ser um brinquedo também. É verdade. Os meus alunos do ensino médio, lá na escola, é integral. Então, eles estudam de manhã, à tarde tem o técnico e à noite a robótica. Eu penso assim, ó, teve um dia que estava caindo um temporal. Eu falei assim, não vai vir ninguém. Veio todo mundo. E o horário deles de terminar a aula é 6h30 da noite, né? Eu nunca consigo sair lá da escola 6h30 da tarde, né? 6h30 da noite. Eu sempre fico até as 7 ou um pouquinho mais com eles, porque eles não querem ir embora. Eu falei, Sim. gente, vamos embora. E eles não querem. Fico o dia inteiro na escola e à noite ainda vai para a robótica e vão feliz. É. Vou te falar que um sonho nosso da equipe, quando a gente participava, era dormir na escola. A gente queria dormir na escola. Aí depois de um tempinho a gente conseguiu realizar esse sonho. Eu tinha um torneio que era, se não me engano, em Macaé. Aí. Eu acho que era Macaé, ou Nova Iguaçu, alguma coisa assim. E aí a gente dormia no colégio e depois ia pro torneio. E a gente só conseguiu fazer isso de
de ficar no colégio, porque tinha uma outra equipe que era do Rio das Ostras, que a gente conhecia do torneio e a gente acabou tendo uma amizade. E aí eles convidaram a gente pra dormir lá no colégio deles, pra um outro torneio. Se não me engano, esse foi em Macaé. O que a gente dormiu lá no colégio deles foi em Macaé. Aí, como uma forma de retribuir, tinha um torneio que era perto aqui do Rio, capital. E aí a gente convidou eles pra dormir lá no colégio. Aí foi por isso que a gente conseguiu. E aí era nosso sonho, de ficar lá 24 horas por dia na robótica. Eu acho que lá aqui na escola, se não me engano, também já teve. Acho que era o hackathon que teve. Aí foi uma semana de torneio. O pessoal contou que aí ficou várias escolas e dormiram realmente lá na escola. E como eu moro longe, igual, por exemplo, o torneio do TBR, eu tinha que acordar às 4 da manhã aqui na minha cidade para chegar lá na escola o horário certo. Aí os alunos dormem na escola, já fica aqui de uma vez. É. E isso sobre os alunos ensinarem, também ensinarem tanto quanto o professor, acho que é uma parada muito legal. E isso é uma das coisas que mais eu achei legal da robótica, é que acaba, às vezes, tirando até um peso da mão do professor. Às vezes ele não precisa ter todo o conhecimento ali do mundo, que é realmente muito complicado. Você entender de mecânica, programação, eletrônica, ainda É entender de muita coisa. pedagogia, de educação em si, muita coisa para um professor. Pô, se você entende tudo, você é o profissional mais incrível do mundo. E, e aí eu acho isso muito legal. Eu lembro que quando eu ainda era competidor, a gente participou da robótica, dos torneios, e aí a gente tinha uma técnica também. E essa nossa técnica, que hoje eu dou aula com ela no colégio, ela falava, olha, eu não entendo tanto de construção, não entendo tanto de programação, e não tinha problema nenhum nisso. E aí ela dava as suas orientações e buscava o próprio aluno aprender aquilo, se desenvolver. E chegava um momento que o aluno sabia mais de programação, sabia mais de construção que ela, que esse era o objetivo. E aí, por exemplo, hoje em dia eu entendo mais de construção, eu entendo mais de programação do que ela, mas uma coisa que, por exemplo, que eu nunca vou conseguir saber mais do que ela é a parte de pedagogia, de educação. Então, por exemplo, eu dou aula com ela hoje em dia no colégio. Na atividade extracurricular que eu tive aula, eu agora me tornei professor. E aí, eu chego com ela e falo o seguinte: a gente desenvolve as aulas, pensa o que a gente pode dar para os alunos, e aí, de vez em quando, a gente faz umas paradas meio loucas. Eu tenho algumas ideias loucas. Por exemplo, uma das últimas ideias que eu tive foi um autorama. Fazer Eu uma vi. competição de autorama, que eu não tinha a menor ideia se ia funcionar. E aí eu chego pra Rosângela, que é a professora, e aí eu falo, olha, o que você acha de a gente fazer um autorama? Aí eu explico a ideia, explico tudo, e aí ela fala se gostou da ideia ou se não gostou da ideia. Então tem vezes, por exemplo, que ela dá uma segurada, porque às vezes eu posso viajar muito na ideia, Você empolga. me empolgar muito e não ser uma parada muito efetiva para dar aula. Então isso que é muito bom, porque acaba complementando. E, e essa parte realmente do professor não saber tudo, não precisar saber tudo, que eu acho muito legal, porque em outras profissões você tem que ser o especialista no assunto, você tem que saber tudo, mas na robótica o que você mais precisa saber é realmente como coordenar ali os alunos, como orientar eles, e porque o conhecimento está ali disponível, eles têm os kits, o conhecimento você vai desenvolver com o tempo, com a prática e isso é uma parada muito legal da questão de professor de robótica que eu vejo. Isso é verdade. Tem um aluno lá, que é da equipe, ele tá lá na escola, começa a robótica desde a educação infantil. E ele tá lá na escola desde a educação infantil. Então, ele também teve um contato muito maior com os Legos do que eu. E lá temos as aulas, são os clubes. Então, eu dou aula desde a educação infantil até o ensino médio. Na educação infantil, que é o Kids 1, que é os alunos menorzinhos, esse aluno, às vezes, ele está lá comigo, me ajudando com os pequenininhos. Aí ele fica lá ajudando, aí eu lembro até hoje, ô tia Gabi, eles estão me chamando de tia, de tio. Ele ficou todo bobo porque chamou ele de tio, que ele estava ali ajudando e ajudou bastante, que ele foi mostrando coisas ali para montagem e eu observando. Eu falei, olha, eu não tinha pensado nisso, vou fazer isso também. E ele ajudou bastante. Então, eles gostam até mesmo de passar o conhecimento deles para os mais novos. Eu acho isso muito bacana. É, e isso é muito legal. Quando
quando eu ainda era um competidor, acho que no nono ano. No nono ano eu senti uma dificuldade em construção. Eu vi que eu não sabia muito de construção. Eu entendia de programação, mas eu não sabia de construção. E eu falava, cara, eu preciso também entender de construção. Aí foi quando eu comecei a ajudar a professora na aula. Então, era uma aula na sexta, que era de 1h30 até as 3. A gente tinha treino às 3, 3 em diante. Na sexta. Os outros dias era desde 1h30, mas na sexta era só às 3 porque tinha essa aula. E aí, eu tinha muitos colegas que ficavam lá embaixo no colégio conversando, ou iam para casa almoçar mais devagar ali, ou fazer qualquer outra coisa, até as 3. Eu acabava preferindo ir para lá para cima, ajudar. E aí foi quando. Talvez esse seja o momento que eu comecei realmente a entrar em educação. De uma maneira, assim, esporádica. O que eu queria tirar dali era praticar a construção, porque os meninos ficavam construindo, eles tinham dificuldade, e eu tinha que ajudar ali a encontrar uma outra maneira de construir o que eles queriam. Porque muitas das aulas que eu dou não são com manuais prontos, são com temas. Um tema ali, por exemplo, Torre Eiffel. Aí os alunos tentam montar a Torre Eiffel, tentam montar, por exemplo, um sumô, tentam montar um seguidor de linha. Então são aulas que não têm uma estrutura, um manual de passos para seguir. Então é uma coisa muito assim viva. E aí eu ficava lá ajudando os meninos como é que eles poderiam construir. Eu falava, olha, talvez se a gente fizer isso funcione. Aí às vezes dava certo, às vezes não dava certo, e faz parte. É. E, e aí foi assim que eu comecei a me desenvolver em construção. Então foi uma coisa uma maneira que eu descobri de conseguir praticar a construção e me desenvolver naquilo ao mesmo tempo que eu estava na equipe. E eu fazia por uma paixão ali que acabou virando uma profissão. Que de repente, quando eu pisquei, eu estava lá dando aula. Essa parte não tem jeito. Quanto mais você vai montando e vai fazendo, aí já fica mais fácil quando você vai fazer novamente. Mas se não pegar, não tem jeito, acaba esquecendo e não tem a criatividade e não sai nada. Então tem que estar sempre fazendo. É, eu li um livro que é um livro mais de finanças, mas ele fala muito de mentalidade também. E uma mentalidade que serve tanto para finanças em si, mas eu diria que para qualquer coisa. O nome do livro é Pai Rico e Pai Pobre. Ah, Mas você postou, não foi, no eu Instagram dele? postei. Ele dá fala várias coisas. Algumas eu concordo, outras eu discordo ali em parte. Mas teve uma que eu gostei, foi um dos últimos ensinamentos do livro. Que ele falava que antes de você dar, você tem que. Antes de receber, você tem que dar. Que é mais ou menos isso. Então, antes de você querer alguma coisa em troca, você tem que. Você querer alguma coisa em troca, você tem que dar. Então, ele está falando em relação ao conhecimento. De que para você ter conhecimento, você também tem que dar conhecimento. Então, acho que, por exemplo, no meu caso dali, eu estava dando conhecimento, não necessariamente esperando receber, mas de uma certa forma o universo fez com que isso acontecesse. Então acho que isso também é uma lição que eu aprendi com os torneios. Você ajudar o outro, não porque você quer algo em troca dele, mas você ajudar genuinamente. Que alguma hora o universo vai conspirar para que você também tire ali um aprendizado. Por exemplo, o kit hoje que eu tenho do Spike é por conta de um colega que eu conheci na competição, que acabou indo para essa área também de robótica, tá trabalhando numa empresa de robótica educacional, e aí me chamou para fazer uma parceria. Então, o que abriu realmente as portas para o Spike, para fazer o curso, para fazer vídeos do YouTube sobre o Spike, foi por conta dele. Por conta de um competition que eu fiz há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Então, eu acho que Legal. essas coisas que são inusitadas. Quem acredita, às vezes, em mentalidade, em força do mundo, talvez se entenda mais. Eu não sou tão assim, mas eu acho que tem uma questão realmente de você ajudar o outro, que eventualmente você vai acabar recebendo alguma coisa em troca. Pode ser que É nem tudo verdade. você receba, mas na mesma quantidade que você espera, que você gostaria. Mas cada lição ali vai te ajudando. É verdade. Teve um torneio, foi até o do Sumo que a gente estava participando. Aí tinha uma outra equipe que era alunos, se não me engano, era o Middle 1, acho que era alunos de 9 anos ou menos, que tinha essa categoria, né? E
nesse dia, os técnicos e os mentores não podiam ficar junto dos alunos, eu tive que ficar lá na arquibancada. Então, para o meu desespero, eles lá e eu na arquibancada. Eu falei, Jesus, seja o que Deus quiser. Aí os meus alunos, como eles já são do ensino médio, viu que esses pequenos estavam com dificuldades, porque o professor deles não estava ali com eles estavam ali sozinhos. Caramba. E eles começaram a ajudar os alunos pequenos. E eles ganharam, tá? O torneio ainda. E a gente não ganhou, mas eles ganharam na categoria deles. Quando foi a nossa vez de participar do Sumô, nós não tínhamos levado torcida, porque a gente não sabia que podia. Chegou lá, não tínhamos torcida, todo mundo tinha torcida e a gente não tinha torcida. Aí essa equipe que eles ajudaram já tinha competido, então eles já tinham saído de lá da parte onde era a competição. Quando foi a nossa vez de ir para a final, aí eles começaram a torcer pela gente. Aí eu olhei para trás e falei, ó, a equipe que eles estavam ajudando. Então a gente acabou ganhando ali uma torcida. É muito legal. Acho que isso é muito legal dos torneios, essa questão de ajudar o próximo. Quem acredita em religião, ajudar o próximo é um dos valores principais. E eu acho que a robótica te ensina isso de uma maneira indireta. As competições, cada competição tem o seu valor, mas não necessariamente a competição precisa ter um valor para você aplicar aquilo. E você acaba vendo, pelo menos eu agora, que já participei de várias competições, eu vejo que isso realmente funciona. Talvez no início, quando eu comecei, eu olhava para vários valores da competição e eu não via ali uma praticidade, eu não via um propósito assim muito grande. Talvez eu olhava para aquilo, parecia um monte de palavra bonita, mas que não tinha aplicação. Mas depois de um tempo você vai percebendo. Acho que talvez até que para quem está assistindo e está começando na robótica e olha para aqueles valores e pensa a mesma coisa que eu pensei no início, de que parece um monte de palavra bonita, mas que não vai te ajudar em nada, acredita um pouco. Segue aquilo que alguma hora vão surgir histórias ali na sua própria experiência que você vai olhar para aquilo e falar, caramba, aquilo é realmente verdade. Aquilo realmente funciona. E tem um propósito por trás, não são apenas palavras bonitas. É verdade. Vai se encaixando, né? Conforme vai participando, você percebe que faz sentido ter aqueles valores ali. É. E, Gabriela, depois de aplicar o que você está aprendendo, ou aprendeu já no curso, quais resultados você teve? Seja em competição, seja como professora? Então, agora eu tenho um conhecimento muito maior, já sei o que é o P&D. Claro que eu ainda tenho que dar umas olhadas no P&D, porque ele não é uma coisa fácil de ser gravado, então você tem que estar sempre olhando ele e fazendo junto, porque senão não pega. Se só olhar e deixar para lá, você não vai saber. E isso foi bom, porque aí os alunos também puderam aprender. E a gente ganhou, né? O Kids 1, no caso, ficou em primeiro lugar no regional do TBR e em segundo lugar no nacional. Eles ganharam ali. E foi legal que os maiores me ajudaram também na hora de montar a maquete. Eles foram dando dicas, porque o Kids 1, alunos de 5 e 6 anos que estão ali participando. Então, eles não têm aquela noção ainda de competição, como é os maiores. Então, todas as equipes ali, uma ajudou a outra. Eu tinha também a Middle 1 e o Middle 2. E o tapete do TBR era o mesmo para os dois. O Middle 2, por ser o 8º ano, começou a ajudar também os alunos do Middle 1. Eu lembro até hoje que no Nacional, o tapete do Middle 1 rodou, fez tudo certinho, foi até o final. O Middle 2 não foi. Não foi. Mas, pelo menos uma foi. A gente sabia que estava funcionando a programação. Então, ali não ganhamos ali, mas conseguimos fazer ele funcionar do Open Roberta. E o do Sumô que nós participamos no TJ, esse foi bem interessante participar, porque você estava fazendo na semana, justamente na semana, sobre o Sumô. Você estava colocando vídeos lá. E a gente recebeu autorização para participar desse torneio 24 horas antes. Então, foi 24 horas montando um robô. Os alunos já foram pensando, não vamos ganhar? Tanto que tem um aluno que está na equipe, ele era de outra equipe. Aí ele, Gabi, tem um mês que eles estão treinando, olha o tamanho desse robô, que ele estava com a foto do outro. Eu falei, não pensa nisso, vamos no que a gente consegue fazer.
montamos o robô, fomos terminar a programação lá no torneio, por isso que eu estava desesperada com eles lá no torneio e eu na arquibancada, e eu não podia me comunicar. Quando chegamos lá e vimos os outros robôs, aí bateu o desespero maior ainda, porque falei, nossa, vamos perder. Mas, no final, como a gente seguiu lá as suas dicas que você tinha colocado, graças a Deus foi na mesma semana, ganhamos, ficamos em primeiro lugar, nem os alunos acreditaram. Então, assim, valeu muito a pena ter assistido essas aulas, te acompanhado nessa semana que você postou lá do Sumô. Foi bem legal. E do Viagem ao Centro da Terra, que foi o caso do PID, não ganhamos lá, mas chegamos perto de conseguir, porque todas as equipes tiveram problema justamente com a iluminação. O nosso foi certinho, quando chegou lá para pegar o cubo, ele não pegou, né? Mas só dele ir, os alunos já ficaram até felizes, ele foi. Legal. Até para dar uma contextualizada, o pessoal que está assistindo, porque são muitos torneios, então a pessoa vai ficar perdida. O primeiro torneio que a Gabriela falou é o TBR, Torneio Brasil de Robótica. O TBR, ele tem várias categorias. Tem o Kids, tem o Miro, que é dividido em Miro 1, Miro 2. A única diferença é a questão da idade. E tem a categoria High. Ela falou do Kids, o Kids como é que funciona? O Kids é uma maquete que você tem que fazer, que ela comentou, e é um torneio só de pesquisa científica. É um torneio só de pesquisa científica. Até se eu falar alguma coisa aí errada, pode complementar, Gabriela. E aí, beleza, esse é o Kids. É pra galera muito pequena. Sabe qual a idade? 5, 6 anos. 5, 6 anos. Acho que deve ser de 5 a 9, pra complementar. 5 a 7 é o Kids 1. Uhum. Aí o 7 a 9 deve ser o Kids 2. Isso. Tá. Então é uma competição de pesquisa científica. Eles desenvolvem uma pesquisa relacionada a um tema que o torneio tem e montam uma maquete também em cima disso e apresentam na competição. A Miro já é um upgrade, um aprimoramento. Além da pesquisa científica que a equipe tem que fazer relacionada ao tema do torneio, eles também têm que montar um robô. No caso, como os torneios tá sendo virtual, tá sendo de maneira virtual, o robô não tem mais mecânica, só programação. Aí estão utilizando o Open Lab, que inclusive eu tenho aqui alguns vídeos aqui no canal. E a princípio é isso. Acho que, de maneira geral... e o TJR. O TJR é Torneio Juvenil de Robótica. Juvenil ou é jovem? Isso. Juvenil. E o TJR ele tem várias categorias. Então tem a categoria do Centro da Terra, que ela comentou, que é uma pista meio em formato de, acho que, tipo de labirinto. Cobrinha. É um labirinto. De um labirinto que tem uma linha, você tem que seguir essa linha. E no final do labirinto tem um cubozinho. O objetivo, se não me engano, é você passar por ali, pegar o cubo e voltar para a base, certo? Isso. E é isso. Então é uma competição muito de seguidor de linha, com uma questão também de você utilizar alguma garra para pegar o cubo. E o outro é uma competição de sumô, que é uma arena circular, que o objetivo é você derrubar o outro adversário para fora da arena. Então uma competição assim, bem simples. Derrubou, ganhou. E bem simples em teoria, né? Bom, acho que aqui eu já dei uma explicação geral para quem ficou perdido ali nos torneios. Então, resumindo, quais torneios que você conseguiu? Você teve o Kids 1, que foi no regional e no nacional, certo? Isso, o Kids 1 foi o ouro no regional e o prata no nacional, que foi do TBR desse ano. Tá, ouro e prata no Kids 1, ouro e prata no Kids 1 no regional, ouro, prata no nacional. Aí teve o TJR, que foi... O Sumô, que a gente ganhou o ouro aqui no regional, que foi na nossa cidade, e fomos pro nacional. No nacional é aquela história que eu te contei que aconteceu, então a gente não ganhou ali do Sumô, mas a gente ganhou no corrida de carros autônomos. Como eram 2 carrinhos que a gente estava competindo ali, conseguimos ganhar de primeiro e segundo lugar. Eles ficaram com a prata e com o ouro ali da mesma escola. Legal. E, bom, hoje, vamos para praticamente a última pergunta. Hoje, como é que você se sente depois de conquistar as premiações, de ter feito toda essa trajetória com os alunos? Como é que você se sente? Como é que você acha que isso contribuiu, tanto para você, mas também para os alunos? Eu fico muito feliz, porque eu entrei praticamente nesse mundo de torneio de robótica agora.
e já ter conseguido ganhar alguma coisa logo na primeira vez que eu participei, então eu já estou muito feliz com isso. E os alunos, eu percebo isso nos alunos, que eles ficam mais animados. Ganhou um, falei, pá, vou ganhar o outro também. Então, isso eles conseguem mais confiança neles mesmos, né? Porque na maioria das vezes eu tenho que ficar falando, não pensa nisso, gente, vamos pensar positivo, vocês vão ganhar. Eu posso pensar, não vai ganhar, mas eu não falo para eles que eles não vão ganhar. Eu falo, gente, a gente vai ganhar. Pensa que a gente vai ganhar. Esquece as outras equipes, nós vamos conseguir. A gente não estudou, a gente não se preparou para isso, então a gente vai conseguir. Esquece os outros lá. Então eu fico muito feliz de ter conseguido alguma coisa. E assim, o seu curso foi o que eu precisava ali para mim, porque eu caí de paraquedas no torneio. Para você ter ideia, no TBR, quando eu cheguei lá na escola, já estava inscrito a categoria High. E como nós somos 2 técnicos, ele ia ficar com o Middle 2 e o High, e eu com o Kids 1 e o Middle 1. Só que o professor ficou doente. Eu tive que tomar conta das 4 equipes. Eu entrei em desespero, porque na parte da pesquisa era muita coisa. Muita coisa. Então, eu tinha que olhar de todos eles, se estava certo, se estava no padrão, ainda tem o padrão para fazer, gravar os vídeos, editar vídeo com as 4 equipes. Na verdade, foram 9 vídeos que eu tive que fazer, se não me engano. O ensino médio, eles já conseguem caminhar sozinhos. Então, eu só vou supervisionando. Mas os pequenininhos... tem que estar na mão ali, ajudando. Exatamente. Eu até emagreci 4 quilos na semana do TBR, do regional, de desespero com as 4 equipes. E foi o primeiro torneio que eu participei. Então, foi assim, um desespero ali. Primeiro torneio que eu participo e sem a ajuda ainda do outro professor. Do outro técnico. Ele entrou, e eu ainda tive que assumir as turmas dele na escola, porque ele lá tem uma disciplina que eu esqueci agora, mas é tecnológica, né? Não tinha ninguém para dar essa aula, então quem que substituir? Eu que já estava ali. Falei, nossa, ainda tive que dar as aulas dele e cuidar da equipe. Caramba. E ainda tinha o clube, que é os alunos que não são da equipe, né, mas que estão ali nas aulas. Foi uma experiência interessante. Então, eu não imaginava que iria ganhar alguma coisa. Já fui e falei assim, foi o que deu. E a gente ainda conseguiu ganhar ali com o Kids 1, então foi bem legal a participação ali. Os alunos perceberam que deu esse problema, mas não foi culpa nossa, né? Como que vai imaginar que alguém ia ficar doente? Não tem que fazer. Não tem que fazer. Falei, gente, vamos dar o nosso melhor. A gente trabalhou para isso e seja o que Deus quiser. E deu certo. Eles ficaram animados lá. O ensino médio me ajudou também bastante com os menores, para poder dar tempo de enviar todos a documentação. Caramba, 4 equipes é muito tenso. Eu na época que eu competi, a gente tinha 2 equipes. E, pô, já era muito sinistro 2 equipes. Tanto que hoje em dia a gente nem tem 2 equipes, porque a gente não daria conta. Então, multiplicar por 4 hoje, cara, é impraticável, eu não conseguiria. Eu me pergunto até hoje como que eu consegui dar conta, porque eu não conhecia o TBR. Eu fui conhecer quando eu cheguei lá. E não foi um tema muito fácil, né? Que era a eliminação do trabalho infantil. Foi um tema muito difícil. E ainda com 4 equipes, foi difícil. Pensar em 4 assuntos diferentes. O Kids 1, na verdade, eu que tenho que dar a ideia, praticamente, né? Você tem que, assim, ir ali induzir os alunos a ter aquele pensamento ali. Eles não vão pensar por conta própria da solução. São muito novos ainda. Alunos de 5 anos, então não tinha como. Eu já imagino um aluno de 5 anos pensar numa solução que vai ajudar no trabalho infantil, vai transformar. E assim, e por ser uma escola particular, o trabalho infantil não é a realidade deles. Eles da tiveram, quando eles começaram a ver esses assuntos, até o ensino médio lá, quando eu comecei a falar desse assunto para eles, foi um choque de realidade. Porque ali eles têm tudo, eles têm o Lego, igual quando eu trabalhava na prefeitura, que era o Arduino.
Por que eu nunca trabalhei com Lego na prefeitura? Não é barato. O Lego é um material muito caro. A prefeitura não vai comprar isso para as escolas. Então, o que a gente usa? O Arduino, que é que você usa um material reciclado. Então, quando eu cheguei lá na escola e vi o Lego, vi aquela quantidade de material, de peças ali à minha disposição, eu falei assim, gente, a realidade é totalmente diferente do público para o particular. Infelizmente, né? Tem isso. Então, esse assunto para eles foi legal, que eles conseguiram ver a realidade das pessoas, né, das crianças, fora do ambiente que eles estão acostumados. E isso, o valor dos kits realmente tá muito complicado. 6 mil, 4 mil reais é uma parada de outro mundo, assim. Eu lembro que eu vi um story, uma postagem de alguma equipe recentemente. Aí eles estavam abrindo um kit do Spike. Aí eles estavam abrindo lá, aí botaram uma voz de locutor atrás, falaram, abrindo 4 mil reais. Eu morri de rir, cara, quando eu vi, abrindo 4 mil reais. Aí eles estavam lá abrindo o kit. Lá na Cara, escola chegou algumas caixas do Spike, né? Aí eu falei assim, no público, quando eu fosse ter o Spike lá no público, já teria outro melhor. já teria outro melhor. E olhe lá. É. E acho que tinha mais uma coisa que eu ia falar. Da realidade, né? Da prefeitura. Da realidade, exatamente. E isso é uma coisa também muito legal dos torneios, que eu acho que a gente vê vários assuntos muito diferentes que às vezes não tá na nossa realidade. Não tá na nossa realidade, a gente acaba para pensar. Então, eu, por exemplo, já vi questão de cuidar dos animais, já vi cuidar do lixo, já vi questão de economia de água, espaço, energia elétrica, idoso, educação. Então são vários assuntos que você acaba guardando e você acaba tirando também uma lição de cada uma. Então, por exemplo, teve uma do lixo que o meu tema era sobre o óleo, descarte do óleo. Então, hoje em dia, quando eu faço alguma coisa na cozinha, ou quando eu vejo algum local com óleo, eu paro e penso na pesquisa, que não fica guardada em você. Também dos animais, que foi um projeto muito legal. A gente fez uma lixeira, uma tampa, na verdade, para lixeira, e essa tampa o animal não conseguia abrir. Porque qual era o problema? O animal ele entrava na lixeira e acabava comendo lixo. E aquele lixo não é o alimento correto para ele ingerir. Então acabava que eles ficavam doentes, acabava que eles ficavam longe do grupo que eles estavam ali inseridos e acabava às vezes até morrendo. E isso quando os veterinários não conseguiam chegar neles. Porque também era complicado, porque o animal ficava doente, o veterinário tinha que ir lá, checar ele, deixar ele fora do grupo para depois inserir. Então era uma burocracia que era complicada para o animal e complicada de manter. E aí a gente fez uma tampa para as lixeiras para resolver esse problema, que inclusive foi num parque, que é o Parque da Tijuca, não sei se você conhece. É um parque aqui do Rio. E aí a gente foi no parque e viu várias lixeiras, algumas abertas, outras fechadas com uma pedra em cima. Mas mesmo assim a pedra não adiantava, porque o animal era o coati, o nome do animal que a gente pensou. O coati ele tem garras muito fortes, ele anda em grupo e é muito forte. Então ele derrubava a pedra, então não adiantava. E aí a gente fez um projeto que a tampa fechava sozinha, para que se o trilheiro lá, trilhista, sei lá como é que se chama, a pessoa que faz trilha, tá andando lá na trilha do parque, se ele acabar esquecendo a lixeira aberta, não tem problema porque a lixeira vai cair sozinha, vai fechar. A gente também fez um sistema para que a lixeira não conseguisse ser aberta tão facilmente, então a gente fez um sistema que só abre com o polegar, e aí o animal não tem polegar, não vai conseguir abrir, só o ser humano. E aí foi esse sistema. Então, agora quando eu faço uma trilha, quando eu olho alguma lixeira, eu acabo pensando nesse projeto. Então, acaba que os projetos acabam te marcando de alguma forma. Então, eu imagino que esse trabalho infantil vai marcar eles. Pode ser que em algum momento eles acabem trabalhando com isso, acaba que eles revisitem esse assunto. Se talvez pode sair dali um biólogo, por exemplo, no meu caso, a questão de
cuidar dos animais, pode ser que saia ali um biólogo que vai pensar nesse detalhe da pesquisa. Pode ser que saia um veterinário que também vai pensar. Espaço pode ser que saia um astronauta. Ah, trabalho infantil pode ser que saia um assistente social que vai entrar nesse assunto. Então, acaba que os torneios acabam também trazendo esse lado pro jovem. Acaba que ele acaba conhecendo várias coisas diferentes e quem sabe isso vira uma carreira no futuro. Isso é verdade. Tanto que teve uma vez que eu estava até andando na rua, estava indo para o ponto, aí um aluno estava me acompanhando, ele viu um adolescente, se não me engano, vendendo as coisas, né, na rua. Aí ele não comprou, ele olhou, aí ele, não tenho não. Aí quando o menino, a criança passou, né, ele, olha, é verdade mesmo, eles ficam vendendo, mas não comprei, não vou comprar. Então, assim, não era um assunto tão comum para eles, então foi muito legal ter sido esse tema, apesar de não ter sido muito fácil de trabalhar. E trabalho infantil é um assunto muito complicado, porque às vezes é complicado resolver. Eu, pessoalmente, pensando aqui, eu acho muito complicado. Tem algumas realidades que talvez seja possível tirar o trabalho infantil, mas também das famílias que às vezes não tem como sustentar, acaba caindo na criança, infelizmente. E aí é complicado lidar com isso. E como eu trabalhava em escola pública, então eu via muito isso, né? Eu já tinha uma noção ali da realidade de alguns alunos. É visível para a gente, né? Quando você está dando aula. A criança ela não vai falar, mas você já percebe. Então, quando os alunos de escola particular vê sobre esse assunto, é algo novo para eles, né? Eu tenho certeza que marcou ali, principalmente o pessoal do ensino médio. E os pequenininhos, por incrível que pareça, eles também ficaram comovidos de saber que tem criança trabalhando, né? Porque eles brincam, eles estão na escola, eles passeiam com os pais, então eles estão felizes, né? Porque estão trabalhando. Então, na cabecinha deles, assim, por que a criança está trabalhando? Não era para trabalhar. Então, eles conseguiram entender ali que não pode criança trabalhar. Então, Gabriela, a princípio é isso. Aqui a gente começa a encerrar o podcast. Se você tiver mais alguma coisa para falar, alguma coisa que você queira acrescentar nesse nosso bate-papo, fica à vontade. O que eu gostaria de falar gente, se vocês estão em dúvida de ter as aulas aí do Eduardo, não tenha dúvidas, pode ir confiar que vai valer a pena, vocês não vão se arrepender, ele é um excelente professor, tenho certeza que vocês vão gostar e vão ter resultados, né? Porque não basta ter também ali o curso e não ter o resultado, vocês vão ter realmente o resultado seguindo ali as dicas e as aulas dele, tá? Eu que agradeço por você ter feito o curso, foi assim, o que me ajudou bastante e ainda está me ajudando. Igual eu te falei que eu te dei férias semana passada, né? Aí essa semana já não te dou mais férias, porque o Spike já está aqui. Aí agora vou estudar o Spike para poder usar ele na FLL. E já tem lá o curso do Spike também para assistir. Já tem. Já comecei a assistir ontem o do Spike. Eu não estava assistindo o do Spike porque eu estava usando o EV3 ainda e o Spike não tinha chegado na escola. Agora que chegou, tem que ver ele. Eu mal aprendi o outro, agora eu já tenho que aprender o Spike também. Ainda bem que são parecidos. São parecidos. Então, obrigado, Gabriela, pela conversa. Eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite e ter conversado comigo. Então, pessoal, aqui a gente encerra mais um podcast Professor Campeão. Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau.